Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez estamos aqui neste programa, In The Level, seu e meu programa, para trazermos conversas mesmo sobre o Islã. Escuta atentamente e dê seu comentário, porque o programa é seu. É seu, você pode muito bem, tem direito mesmo de responder, trazer suas questões, porque esses molanas estão aqui para fazer perceber uma aula de graça, Majana. Uma aula de graça, e hoje vamos abrir um tema que só deviam ser essas figuras para poder melhor interpretar, pessoas experientes. Estamos a falar do Tolak. Tolak é este que se chama divórcio. O Islã também dá prerrogativa, tem esta lei do Tolak, vamos definir, vamos dar seu conceito e vamos dar até provavelmente as suas causas do divórcio, mas como é que deve ser caracterizada este divórcio. O Islã não é uma outra religião que diz, olha, aqui só até a morte. Nem que você vive em Portugal, outro na Holanda, não há problema, até a morte. Não, o Islã não é assim. O Islã é uma religião que dá a liberdade, não é? É uma coisa muito bem, genuinamente democrática e a paz. Por isso também não te faz subir céu sem escada. Se a coisa não funciona, então devem entrar e quebrar o acordo. Falando nisso, tenho aqui meus convidados especiais, que é Molana Rafik e a Pá Safina, que vai nos trazer aqui conceito de divórcio. Molana, nós queremos falar de Tolak. Muita gente só prepara Tolak, até outras senhoras dizem, tem que me dar meu Tolak, mas está há 5 anos em casa dos pais, tem que me dar meu Tolak. O que é Tolak? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Mansour, jazakallahu ta'ala pelo convite e agradeço a audiência que juntos vamos falar sobre este tema talaq, que é complexo no Islã. Talaq praticamente são as 3 balas que Allah subhanahu wa ta'ala dá como privilégio, direito ao homem. Portanto, são as balas do homem que ele tem para se debruçar e para se divorciar da sua cônjuge. Mas então o talaq, se formos a ver, se nós obedecêssemos o critério de Jamhur al-Ulama, conforme o Corão mesmo, talvez o talaq ficasse mais leve do que a consideração que acaba tendo conforme os madahib, porque ele acaba tendo contornos diferentes conforme madahib. Já podemos começar mesmo a partir do conceito em que momento o talaq ocorre, não é? Madhab Abu Hanifa, por exemplo, prefere a partir do momento da pureza da mulher. A mulher está pura neste momento, a partir do momento em que ela está pura, não se meteu com ela, não coabitou com ela, então pode dar o primeiro talaq, não é? E desta forma, se ocorrer a segunda purificação, o segundo talaq, não é? E no terceiro... A segunda purificação no outro mês? Sim, no outro mês. Ok. É o segundo talaq. E o terceiro mês, quando ele tiver outra vez purificação, já ocorreu o terceiro, e quando ocorre o terceiro, praticamente ela leva a sua troja, ou se já estiver em casa, então ela não volta mais para a casa do marido. É por isso mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo no Corão, at-talaq marratan, que o talaq é nome de 2 vezes. Aquelas 2 meses que ocorrem, quer conforme Madhab Abu Hanifa, respeitando a purificação, quer conforme Madhab Shafi'i, respeitando o haiz. Quer dizer, havemos de ver as vantagens disso, se o programa permitir. Qual é a vantagem de considerar a partir da purificação e qual é a vantagem que Imam Shafi'i leva de ter considerado a partir de haiz, não é? Sim. A partir do período, não é? Para aquelas senhoras que têm período, mas para uma moça que não tem tido período, por exemplo, houve nikah, ainda não começou com o período, então são os tais meses, 3 meses, talaq por 3 meses.
não é? E para aquela ajuda, não é? Aquela senhora que já está na menopausa, também são 3 meses. Mas para a hamila, você divorcia-se com uma mulher, está grávida, então, até que ela dê parte, não é? Porque ela, por exemplo, não se pode casar depois de 3 meses e casar-se enquanto ignorando o que ela pode ter, não é? Então, isto tudo faz ver que o Corão deu a facilidade que nós não podemos divorciar a mulher daqui para aqui. Daqui para aqui como, por exemplo? Nós consideramos, mas a Abu Hanifa, por exemplo, considera que talak, ocorreu o talak sim. Zangou-se, deu talak. Subhanallah. Perante nosso madhab, o talak ocorreu. Mas será que é a beleza que o Corão quer? A beleza que Allah subhanahu wa ta'ala quer? Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer at-talaq marratan fa yumsaku bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Que o talaq, na verdade, é a consideração das 2 primeiras balas. Você deu o talaq, não é? Depois, você ficou à espera do segundo talaq. No primeiro talaq, você tem como trazer a ela de volta. No segundo talaq, você pode trazer a ela de volta fazendo o nikah. No terceiro talaq, chamando o imam, estudar repetir o khutbah. Sim, nikah. No terceiro talaq já você não tem este poder até que ela se case com outro homem. Subhanallah. Então, este é um tema muito... Eu só faço doar... Para os nossos telespectadores ali, está a ver com o insólito. De Maulana casar com outro homem. Sim, eu só fazer doar para que eu mesmo consiga controlar o meu raciocínio, porque é um tema complexo que tem um princípio dele, mas quando se vai alastra-se de uma forma muito bem complicada, não é? Então, em primeiro lugar, dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ الطلاق مرتان, que na verdade o talaq, a consideração de você ter ainda de volta ela, são 2 vezes que você dá o talaq. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Então, neste âmbito de 2 vezes o talaq, você pode reter a ela em casa, de todas as boas formas, ou deixar ela ir de boas formas. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Então, deixar ela ir embora, também de boas formas. Essas boas formas, isto é sem violência. Sim, sem violência. Sem violência, quer dizer, ter ela em casa, não é? Quer dizer o quê? Eu tenho ela em casa e, desta forma, deixo ela ao critério dela. Ela vai ficar na sua casa. Se você não disser nada a ela, chegou ao segundo mês, automaticamente ocorre o segundo talaq. Sim. Não é? Ainda você tem neste mês de você ter a ela, mas você deixou ela até ela chegar no terceiro mês de purificação, então ocorre já, não é? O terceiro talaq. Não é? فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Ou deixar ela ir embora e você mensalmente ir dar cada talaq. Você deu talaq, no primeiro mês foi dar talaq, e depois desta forma, no último mês foi dar talaq. E mesmo se você não for dar talaq, automaticamente o talaq vai acontecer, né? Então estamos a ver aqui uma situação em que nós, por exemplo, estamos habituados a ouvir sobre as 3 balas de uma só vez, né? Sim, o Corão aqui em nenhum momento dá-nos esta abertura. Fazer 3 balas por excesso de carga de nervosismo. Você está nervoso, em primeiro lugar, não é um momento em que a Sharia está considerada como um momento oportuno para o talaq. Por quê? Porque o talaq, perante os madhab, é a partir de purificação, madhab Abu Hanifa, e a partir de um período, madhab Shafi'i. Então, praticamente, já estamos a cometer, se calhar, uma outra forma que não é bem-vinda ao Sharia, porque o Sharia está a dizer que a partir de que momento você vai dar o talaq. Você dá o talaq numa altura
para nós, madhab Abu Hanifa, um período começou de purificação e você não coabitou com ela, deu talak. Aí você ficou à espera do segundo, traz, ou então o terceiro, acabou. Madhab Shafi'i, você deu talak, mesmo se ela estiver numa situação em que ela está num mês de purificação, fica à espera do Eidat. Apareceu o Eidat, então este é o primeiro Eidat. Aqui atrás, quando deu o talak, não se considera. Veio o primeiro Eidat, levou-se o primeiro Eidat como a iniciação da primeira bala de talak que você deu. Depois, antes do segundo Eidat, se você conseguir levar, resgatar, entrou o segundo Eidat, ainda você no segundo Eidat, você consegue ela trazer ela. Agora, se ela apanhar o terceiro Eidat, automaticamente o talak já não há condições. Ocorreu, não há condições. Falando nisso, só queria que assegurar seu fio de pensamento, Rahma, esta matéria toda islâmica, certeza temos muçulmanas, maioria aqui no nosso país, que conseguem absorver quando vão para o casamento, que há esses cuidados todos, ou só vão lá e acontece o talak como se fosse um acidente e acabam atropelando os sunnas a todos os lados? Infelizmente, a nossa sociedade ultimamente é desprovida de conhecimento e é por isso que acontece isso que Molana estava a dizer, alguém chega e dá 3 talaks de uma única vez. Né? Isto, para mim, é falta de conhecimento. Sim, falta de conhecimento e falta da procura do próprio conhecimento. Sim. E como é que uma mulher se sente quando está ela divorciada? A primeira parte que Molana Rafik estamos a dizer aqui é está com ele, no controle dele. Primeiro mês, já passou, aliás, está na fase do Ida, primeiro Ida. E ela tem cada senhora, almoça, mata bicha, janta, ali. E está à espera do segundo Ida. Como é que essa senhora se sente? Se sente ainda casada ou ainda diz que possui a vida? Ou ainda também tem prerrogativa de respeitar o seu Ida? Ou nem por aí? Já que você não me quer, então eu vou fazer minha vida. Eu prefiro dizer que o Islã, ele enfatiza muito a reconciliação. E este período de Aida, quando os dois ainda estão na mesma casa, é mais para reconciliar-se, que Molana não me deixe mentir. E nesse tempo, vale o jogo de reconquista. Ele deu talak e ela ainda estando ali, pode, no norte chama-se de mahaba, né? Fazer agrados para o futuro ex-marido. Não sei se assim posso dizer. O futuro ex-marido, sim, sim. Sim, o futuro ex-marido, no sentido de fazer com que ele tenha noção, talvez, de que está a cometer algo que em algum momento pode fazer com que ele se sinta mal, talvez, no futuro. Ou que ele não encontre, talvez... Não perca essa mulher. Sim, que ele não encontre uma mulher como ele, né? Todos nós temos defeitos e todos nós temos qualidades. Então, quando vemos defeito de alguém, é preciso levar uma qualidade dessa pessoa para suprir aquela dificuldade. A melhor arma que tem de conquistar o marido é buscar as qualidades do marido. Sim. Ou mostrar as suas qualidades. Sim, mostrar as suas para ver qualidades. se o marido vai pôr no prato de balança que não, os defeitos não são superiores às qualidades. Sim, porque às vezes também o talak é dado num momento de fúria. Né? A pessoa o homem está furioso. E é correto? Não é correto. Não é correto? Não é correto. Molana, estamos a falar aqui, Molana, estamos a trazer uma coisa que dá para decifrar bem, vantagem de dois ahimas, o que é Imam Abu Hanifa e Imam Shafi. E o outro diz que a vantagem do Haid, não é? Vantagem do Haid. Mas aqui há discrepância de dias. No Imam Shafi, assim como no Imam Abu Hanifa. Qual é a vantagem que Molana queria explicar aqui, estava para dizer dos dois imãos? Sim, eu antes de vir para esta sua pergunta, mas antes de responder, deixamos só para não sair do meu raciocínio naquilo que a Paz teve a responder, que respondeu muito bem, sim, mas só gostaria de adicionar uma coisa, que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, que
que se eles quiserem de facto conselhos podem ser entre eles, mas conselhos normalmente aqui vêm dos representantes, Os padrinhos. dos padrinhos. Aqui também podemos enquadrar os padrinhos, né? Se bem que para nós os padrinhos não são relevantes, mas os responsáveis da mulher ou do homem. E se eles quiserem conselhos dessas partes, de seus maiores, mais velhos, Allah subhanahu wa ta'ala há de trazer a unificação entre eles. Mas se as ambas partes não querem conselhos, então aí está ali um fogo, não é? Então, o ficar juntos, a vantagem que a paz está a dizer aqui é muito bonito, que é neste âmbito de ficar juntos, enquanto os dois ainda não se dão bem, vocês notam que naturalmente, é nesta altura em que a mulher quer fazer o seu melhor para o seu marido, se ela de facto ainda quer o marido consigo. Mas há aquela coisa de que ela não quer saber do marido. Então não estamos a obrigar alguém que não quer saber do marido. Então aí fala-se já de hula, que é um tema que eu não quero mexer agora. E o marido dá prerrogativa, vai assistindo. Sim. Então, o que aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que o homem, neste âmbito na zanga, deu a primeira bala de talaca, não é? Mas depois, por estar a viver juntos na mesma casa, num belo dia, ele coabitou com ela. Opa. Então depois foi ter com o profeta. O profeta perguntou. Nós sabemos que há situações em que o profeta sempre, ao responder, sorria até ver-se os seus dentes frontais, onde no meio se separavam, não é? Profeta, o que foi que aconteceu? Como foi que aconteceu isso? Disse o profeta de Allah, eu vi as costas delas tão brancas, eu não resisti. É isso mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, que eles, de uma ou de outra forma, durante esse tempo, se voltem e vivam a vida. O talaq é abghadul halal. O talaq é a coisa permissível, mas que traz a fúria nas criaturas celestiais. Não se encoraja. Sim, no dia de casamento, se nós os humanos festejamos, as criaturas celestiais também festejam. Mas o dia de talaq, se nós estamos tristes, as criaturas celestiais também estão tristes. Então é neste âmbito que quando eles estão juntos, o talaq dá-se desta forma, de uma forma leve, para que eles ainda se reconciliem e voltem. Portanto, que se eles quiserem, se eles tomarem em conta os conselhos dos mais velhos aqui atrás, dos seus representantes, então, Allah subhanahu wa ta'ala trará tawfiq, trará a sensibilização entre eles, deles ainda continuarem a viver juntos. Fora da questão em que a mulher se calhar não quer saber dele, ou se calhar o contrário, o homem não quer saber dele. Aí já não querem conselhos. É onde vai até terceiro. Sim. Aí já lá então quando não querem os conselhos, nada beneficia praticamente. Agora, voltando mesmo para a sua questão, por que os ulamás aqui divergem na forma do momento das balas de talaq? Olha, Madhab Abu Hanifa, ele pauta pela purificação, pelo momento de purificação, para quê? E diz que um momento de purificação é que ele ainda não tenha coabitado com ela. O mês de purificação, ela já está pura, naquele mês ele não se meteu com ela e ainda ter coragem de dar talaq. Isso vai representar o quê? Vai representar de facto que ele não quer saber dela. Sim. Está com ira mesmo, que não quer viver com ela. Mas suponhamos que ele daqui para aqui deu o talaq, está no momento de purificação, sim, mas pela zanga, então não é pela zanga que se leva o talaq de princípio. Vai se considerar, sim, conforme o que disse antes o Sheikh Mansour, que vai se tomar em consideração as palavras que ele usou, como usou, se daquelas palavras nós vamos considerar talaq ou não. Isso tudo toma-se em consideração, não é? Mas então, Madhab Shafi'i, ele prefere o iddat, a partir do período. Por quê? Porque, se formos a ver,
ele considerou mais o fim, não é? O fim, não é? Porque nós, por exemplo, estamos a dizer para uma mulher que tem capacidade de ter período, são falafel da coroa. Mas, por exemplo, para uma hamil, ela está grávida, você deve estar lá. Esperar 9 meses. Espera-se 9 meses até haver o fim do hamil. Então, praticamente, ele deu preferiu o Iddat para, de facto, concretizar que a partir do Iddat, ela aqui não tem mais nada no seu útero. Sim, sim. Está a perceber? Cada ano aqui tomou em consideração com o seu conhecimento. Que a partir do Iddat que ela for a ter o último Iddat, como o terceiro, digamos, como o último, ela praticamente está livre. Se está livre, então ela pode depois à frente pensar em se casar. Porque se, enquanto, na altura em que ela está grávida, né, neste momento, ela não pode se casar. Mas suponhamos que há moças que ignoram, não tenho nada, e se casam. Então, é este cuidado que teve Madhab Shafi'i. E vamos considerar mesmo os Iddat. Por quê? Porque a partir do Iddat, do terceiro Iddat à frente, não tem nada ela, praticamente. Mashallah. Agora, falando nisso, Maulana, temos muitas mães, como estamos a ver aí com a Pá, a explicar, que não tem conhecimento do casamento. E o marido também só casou, muçulmano, porque casou na mesquita. Não é? Casou na mesquita. O que vai acontecer? Ele diz, eu vou viajar amanhã. E o marido diz, experimenta. Se tu abres a porta, não é minha esposa. Ela diz, quero ver. E ela salta a porta. Vai. E como é que fica esse tolak? Ou chama-se tolak, ou ainda pode-se chamar de confusão e terminar por aí? Sim, vai se chamar talak assim, conforme Madhab Abu Hanifa. Isso são classificações depois de muitos estudos. Se eu responder daqui para aqui, depois ando querer saber. Mas então, se falou de ficar à espera do período de purificação, vai se tomar como talak assim, mas ainda voltamos ainda estamos dentro do Corão, que Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo talak marratan. O talak é 2 vezes, quer dizer, na ocorrência de duas vezes. Não disse, quer dizer, marratan para dizer marra ba'da marra. Não. E não disse o talak no seu dito 2 vezes. Eu divorcio 2 vezes, divorcio 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pelas palavras, não. Marratani para dizer marra ba'da marra. Marra ba'da marra. Então, o talak aqui vai ocorrer, sim. Enquanto ele não tiver dito quantas vezes, quantas balas ele dá, então praticamente ocorre o primeiro talak. A primeira bala ocorre. Em que eles ou então pode haver islah entre eles, ou então ele vai ficar esperando do segundo. Depois do segundo, se quer retornar, então é o nikah, que eu disse. Mas se não, ainda ignora, ainda fica calado, ocorre o terceiro, então depois é aquela coisa. Ocorre o terceiro talak e de tal forma que, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, o que foi que aconteceu? Houve o terceiro talak. Não é? Ela foi casar-se com outro homem. E estava por perto daquele primeiro, o ex, não é? Mas depois viu o seu ex a sofrer, coitado, era de uma pessoa de idade, a sofrer. Viveu um tempo com ela. Quando a pessoa vive um tempo com o seu cônjuge, tem uma afeição. praticamente você é parte, é juz'a do corpo dele, você é parte do corpo dele. Ela ficou sentida. Foi dizer ao profeta, o profeta de Allah, a paz está aqui, vamos desculpar, o profeta de Allah, ele é velho. E depois veja lá o outro homem com quem me casei, ele não te ensinou isso aqui. Quer dizer, o sexo dele era menino, não tinha sexo grande. E o outro profeta, é que ele também não tem um sexo, ele é menino. O profeta respondeu, quer dizer, não havia ainda coabitado, e ela notou que ele era menino, segundo homem. Não é? O profeta disse, não, lá, حتى تذيقي من عسيله
Ou seja, não. Não até que de facto vocês coabitem. Juntos. Tenham uma relação sexual, digamos, não é? Ele consigo e tu com ele. Depois disso, então, vocês, por vossa livre e espontânea vontade, o homem se divorciar, então você cumpre com a idade, depois tu volta para isto. Para não dizer que não, estou arrependido, tenho que voltar. Foi uma lei. Falando nisso, estamos a ouvir aqui, há palavras que nos puxam ao talak. O que podemos fazer para nossas irmãs para deixarem desses mimos? Em outras palavras, ela diz que está a enfrentar o marido. Eu também tenho meu espaço. Há este problema. Depois acaba proferindo palavras que nós ouvimos de Molana aqui, dizer, leva a talak. O que o Islã faz para poder prevenir isso? Primeiro, eu penso que o Corão diz que o homem é quem vela pelo lar, né? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, né? O homem é mais forte que a mulher, é o provedor da mulher, é aquele que vela pelas crianças e tudo mais. E é preciso que as mulheres consigam perceber isso. E em toda a cultura diz-se que o homem é o galo da casa, ele é quem manda. A mulher, em toda a religião, ela é submissa ao marido. É preciso que toda mulher tenha noção disso. Eu sou submissa ao meu marido, eu tenho que cumprir com as ordens que o meu marido dá. A não ser que o marido dê ordens fora dos parâmetros islâmicos. Significa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia, não existe obediência ao Criador enquanto há desobediência. Aliás, não existe obediência ao criado na desobediência ao Criador. Se o meu marido manda-me fazer algo que o Islã não permite, eu tenho a autonomia de negar. De mandar-lhe, fazer-lhe ver que, olha, isto aqui... Sim. E se ele insiste, eu acredito que Molana não me permita mentir, se ele insiste em mandar-me fazer aquilo, mesmo eu mostrando que aquilo é errado, eu penso que eu tenho a autonomia de fazer hulão, né? Sim, porque ele está a me privar de adorar o meu Criador. Está a privar. Agora, se for uma desobediência, que até o Criador também não compadece com seus instintos. Por exemplo, há uma confusão durante o dia e à noite, seu marido diz que quer coabitar consigo. Você diz, não, estou muito chateado consigo. Fica aí. Estilo de punição. Como é que funciona? Ok. Islã também isso não permite e acho que aqui estamos sem tabus, né? Não. Um dos conselhos que tem se dado na Zona Norte é: estás zangado com seu marido? Ou estás zangada com seu marido? Sua zanga é na cara. Né? E Allah subhanahu wa ta'ala também já disse que o homem pode coabitar com sua esposa em qualquer posição. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que o envolvimento sexual envolve também o psíquico, né? Mas é um direito que o homem tem e é o dever da mulher satisfazer o homem. Então, é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se veres uma mulher a dar fronte a isto, o que significa? É indisciplina? Para mim é indisciplina. Indisciplina para com o marido e indisciplina com as regras de Allah subhanahu wa ta'ala. Com as regras de Allah subhanahu wa ta'ala. Molana, falando nisso, estamos a ver, há problemas dessas, há homens que insultam a sua mulher, desculpa a expressão, né? Dá palavrões acima do normal, não é? Ele extrapola os limites e dá-lhe, você não é nada, vejo você com minha mãe, até é raro falar isso tudo. Mas volta e meia, estão de mãos agarrados, estão na cidade, estão no carro, estão na machamba, estão a fazer seus trabalhos normais, mas
Aquele povo estava a bater, aquele casal estava a morder a todos os níveis. E depois o homem está seguro. Você falou muita coisa, meu irmão. Isto não é sua esposa. Ele desobedece a repetir o nikah e ainda continua a passear com a mulher. Sim, praticamente agora usou a palavra de izhar, né? Izhar, quer dizer que nós vamos perguntar ao homem sobre o que ele quis dizer usando palavras como tu és como minha mãe. Quis dizer o quê? Não é? Tu és como minha mãe. Eu quis dizer a ele que tu és como minha mãe na forma de amar. Tu amas-me muito, não há problema nenhum. Mas se ele disser que eu quis dizer tu és como minha mãe, e da forma que minha mãe é proibida para mim no ato sexual, tu também és proibida para mim. O talak ocorreu. Ocorreu o talak. E depois é aquilo que você disse, o homem ainda continua com ela. São aquelas palavras que estamos a retornar à realidade. Aquilo que o profeta disse, que chegará uma altura em que os homens farão ziná com as suas esposas. Uma das razões, uma das brechas são essas, em que você falou e você quis dizer a ela como sua mãe, na forma de a edicidade, a proibição que você tem com a sua mãe, também ela é. Mesmo assim, você depois se vê com ela, depois de um tempo, você praticamente estará cometendo adultério com a sua própria esposa. Sua própria esposa? Sim. Sua própria esposa. Agora, falando nisso, meu caro telespectador, nós estamos aqui já a falar, já definimos o que é talak, já demos o seu conceito, já estamos a trazer aqui o nível das subdivisões do seu talak. Vimos que a talak marratan, Maulana está a explicar, e estamos a receber certas cautelas com a pá aqui, cada conceito religioso até o conceito nacional, nacionalismo estamos a consumir aqui. Estás aí, nosso irmão, você pode estar livre em fazer suas perguntas a todo nível. Estamos a receber aqui conselhos fortes. Zanga com seu marido, mas na cara, não zanga com seu marido de outras formalidades. Não separa as camas de uma forma prepositada, por causa de emoção de alguma situação ou incongruência de algum desentendimento. Estamos a apanhar aqui e esse talak estamos a aprender para o meu caro telespectador aí em casa perceber até onde você não deve atropelar limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Falando nisso, Maulana, existem os talak que já entrou, ouvimos aqui passagens do Nabi Karim alayhi salatu wassalam, que talvez se essa senhora estava a fazer por chantagem, viu um outro homem e deu-lhe este defeito que disse, alguma coisa lá, está anormal, melhor, não está normal que este lado, prefere voltar, então, eu acho que em outras palavras, Nabi Karim alayhi salatu wassalam está-lhe a chamar a atenção que decida melhor antes de você recuar para trás. Sim, praticamente é assim, o facto de a mulher ter que se casar com o segundo, depois ele, por sua livre e espontânea vontade, divorciar e depois fazer ainda, depois voltar, isto aqui praticamente é um xambô que se está a dar ao homem. Sim. Que você não brinca com talak. Isto é um castigo. Tem consequências aqui. É um castigo, não é? Que olha, você pensa duas vezes a partir daqui antes de dar talak. Então, é por isso que quando chega a terceira bala do talak e se separam, há essas consequências todas, como xambô com o homem, para ele saber controlar essas balas que ele tem como seu direito. Essas balas, é por isso mesmo que essas balas foram dadas ao homem, porque o homem é mais paciente, porque se essas balas fossem dadas à mulher, a mulher daqui para aqui dava talak. A mulher é uma disparate, digamos. Eu costumo, quando dirijo o nikah, costumo dizer aos novetos, mas dou mais conselho ao homem que, olha, tenha cuidado, porque durante o dia, Allah subhanahu wa ta'ala dá 5.000 palavras à mulher e dá 2.000 a ti. Tu levas as 2.000 palavras para o serviço, tu dispara essas palavras todas lá no serviço, voltas sem nenhuma palavra, enquanto aqui em casa ela ainda tem suas 5.000 palavras à espera para entornar. Então, terás que morder a língua e dizer que olha, ela só está a disparar as suas 5.000 palavras, que ainda, coitada, não disparou. Então, saber pacientar. O homem é naturalmente mais paciente que a mulher, mas a mulher não. Mas então a mulher tem essas 5.000 palavras. É um exemplo que eu dou. 2.000 para o homem, 5.000 para a mulher.
Epa, é porque a mulher, de facto, ela para vir viver consigo, ela sacrifica muita coisa aqui atrás. Ela sacrifica os seus pais para viver consigo, sacrifica os seus irmãos para vir viver consigo, sacrifica as suas amigas para vir viver consigo, às vezes sacrifica a sua cidade para vir viver consigo. Então, ela praticamente está a ver em si tudo o que ela deixou atrás. Ela está a ver em si praticamente aquela pessoa que ela deve confiar. É solução. Esta aqui é a minha solução. É por isso mesmo que a mulher tem o direito de ter mais ciúmes. Por quê? Porque ela, até ter aquela confiança que este homem é meu e é para mim, ela vai ter essas 5.000 palavras todas por disparar cada dia que passa. Entendeu? Então, é por isso mesmo que tem que haver este cuidado no homem, e depois as mulheres também não devem ter ciúmes exagerados, porque ciúmes exagerados fazem com que o homem, de facto, pense duas vezes, não é? Por exemplo, uma mulher se fica toda a dizer, você anda com outra, um dia ele vai querer ter mesmo outra. Você fala muito de outra, eu agora quero ter outra. Então, não permitir essas brechas e fazer dele só para si. Nunca falar sempre de outra, até que um dia desse ele queira concretizar a outra. Está a ver? Então, são esses erros que às vezes acontecem. Mas pronto, o resumo é este, que o homem é mais paciente, é por isso mesmo que ele é dado essas 3 balas, que ele deve controlar. E se não controlar... Eu dando uma pergunta a Molana e a Pá aqui, vou começar mesmo de a Pá. Mulher e homem, quem tem mais paciência? Só para apimentar a conversa. Eu penso que depende das áreas. Áreas em que aspecto? Por exemplo, quando há traição. Quando há traição, Sim, quem tem mais paciência? É a mulher. É a mulher. Sim. E outros aspectos? Onde é que a mulher aspecto, torna fraca? Por exemplo, de talak, né? Eu penso que, como disse Maulana, Deus esse homem é poder, mais paciente. Sim, Deus o poder ao homem, porque o homem é mais racional. Enquanto que a mulher, nós mulheres, normalmente pensamos mais com o coração. Temos muito sentimento. E, como disse Maulana, deixamos muita coisa atrás por causa de um homem. Então, quando ele começa a praticar coisas que nós não estávamos à espera, ainda que seja a primeira vez, começamos a pensar, mas eu deixei isso, deixei aquilo, fiz isso por ti, fiz aquilo, mas você não está valorizando isso. Sim. Então, o homem, nesse sentido de talak, ele é mais paciente. É mais paciente. Sim, para dar o talak, ele é mais paciente. Porque se fosse por nós, só pelo fato, por exemplo, dele ter voltado tarde em casa, nós esperávamos ele às 20, mas ele chegou às 22, nós podíamos dar talak. Podia dar talak. Sim. Molana, homem e mulher, quem tem paciência? É exatamente conforme o que ela diz. Sabe, a mulher tem muita paciência. Né? Eu digo, é por isso mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala só na parte de talak deu direito ao homem e deu essas 3 balas ao homem, porque o homem mesmo, o normal dele é de pensar 2 vezes, se deixar a minha esposa, não, eu tive ela com todo quanto sacrifício, eu trabalhei, fiz muita coisa para eu ter a ela, então pensa 2 vezes antes de dar talak. Mas se formos a ver no outro campo, a mulher é muito paciente. Eu sou casado, eu tenho experiência disso. Eu às vezes, depois de uma severa discussão com minha esposa, eu na cama ponho-me a chorar e peço desculpa a elas pela paciência que ela teve. Sabe, a mulher tem muita paciência. Ela pisa sobre muitas coisas. Quando ela quer o seu lar, de facto, consegue gerir. Quando ela quer o seu lar, quando ela não quer destruir o seu lar, ela pisa paciência sobre paciência. Isso é verdade. Ela tem muita paciência. E depois, outra coisa que eu queria dizer a todo homem aí, que nós devemos ser muito gratos à mulher, porque os nossos segredos todos estão com elas. No dia em que uma mulher quiser desvendar segredos, muitos vão ficar sem lares.
Subhanallah. A mulher, subhanallah, como está a dizer, puro seja Allah, ela tem muitos segredos e paciência sobre eles. Por isso mesmo, é verdade o que a paz está a dizer, que a mulher soma muita paciência. Mas nesta parte de reter o seu lar, reter o seu cônjuge, é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus trata o homem, porque o homem retém muito o seu lar. Não quer que se separe. Então, este poder, a paciência está mais no homem. Senão, noutras coisas, é a mulher mesmo. Noutras coisas é a mulher mesmo, caro telespectador. Nós estamos já neste programa, é um dos primeiros, mas não será o final. Nós vamos trazer ainda nossos interlocutores aqui para nos trazer mais elementos. Já falamos aqui da paciência da mulher, já falamos aonde a mulher é fraca, e já falamos, vamos falando ainda, vamos trazer elementos que vai nos dizer como quebrar o nikah, como é que se faz, ouvimos de Molana aqui, Rafika, trazer-nos aqui, Molana Rafika, trazer, ou como é que uma mulher também tem prerrogativa de pedir sua separação, e qual é o nome, e quais são as formalidades, para nós elucidarmos assim, meu caro telespectador, quer fazer seu nikah este ano, antes é melhor visitar esta biblioteca de conhecimentos para você não se arrepender amanhã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até lá, mais um programa da ANS TV.